Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio José e eu estou mais uma vez no canal do René Monterrey para a gente conversar sobre esses assuntos filosóficos de origem esotérica. E da última vez a gente desenvolveu um pouco o assunto acerca do tema colégios iniciáticos. Porém, como é um assunto muito extenso, muito amplo, a gente começou a conversar e não conseguimos encerrar. Então, a gente decidiu em dar continuidade para esse tema nesse novo encontro e vamos ver o que vai se desenrolar a partir dessa conversa, né? Sempre lembrando que eu estou aqui em nome representando o projeto Folhas Soltas, para quem quiser conhecer o projeto de cultura e de sistemas de aprendizagem no Instagram, a gente compartilha lá pílulas com conteúdos bem legais, bem diferentes, tá? É @folhas soltas com um S só. E aqui na página do René Monterrey, que é um astrólogo, trabalha com astrologia kármica e também deixará aí seu contato para alguém que se interesse em conversar com ele, obviamente depois da nossa conversa. Renê, tá tudo bem por aí? O que você conta? Tá tudo bem, Caio. Aqui tá tudo bem. Eu tô super satisfeito com o envolvimento das pessoas aí no canal, né? Os vídeos que a gente está colocando e eles, então, a respeito de Agartha, circuitos neurais, iniciações, né? Teosofia, e eles acabam sendo uma base bastante oportuna para as nossas conversas aqui, né? Sim, Então isso tá sendo muito bom, porque eu acredito que as nossas conversas aqui também elas podem ser compreendidas melhor agora, né? Já que sim. antes, né, antes às vezes a gente falava alguma coisa e as pessoas muitas vezes não sabiam o que a gente estava se referindo. Né? Eu estou feliz com o andamento das coisas, né? Não tão feliz com o andamento das coisas externas ligadas ao mundo, ao mundo aí fora, né? Mas estou feliz dentro daquilo que está no meu controle, né? E é isso aí, né? Vamos lá, fazer a nossa parte. Para contextualizar o pessoal, o Renê está falando de uma série de vídeos ilustrativos que ele tem gravado, que está servindo como uma grande referência e amparo pedagógico para esses assuntos que a gente está conversando. Então, sempre que a gente conversa um tema, ele extrai ali um subtema ou algum elemento e ele explora isso através de ilustrações de forma muito didática e eu convido a todos a estarem buscando lá no canal dele os outros programas que estão sensacionais. Para essa proposta, nessa linguagem, com essas analogias, eu não conheço nenhum vídeo do YouTube que tem feito esse mesmo papel. Eu, inclusive, falei para ele a semana passada que eu fico ansioso para que saia novos, porque eu estou sempre aprendendo alguma coisa com esses vídeos que eu também tenho gostado muito. Então, convido a todos a estarem assistindo esses vídeos do canal. Eu acho que até é pertinente a gente comentar isso, né? Já que estamos falando de colégios iniciáticos. A linguagem dos colégios ela era muito diferente no passado do que ela é hoje, né? Então a gente tinha talvez as pessoas não eram tão eruditas, não havia acesso à bibliografia, livros, etc., né? Então tudo acabava sendo transmitido assim de modo muito simplista e muito ilustrativo, né, para que a gente, como eles diziam assim, ó, tem que ser fácil de explicar e difícil de esquecer. Então, a finalidade minha é retomar um pouquinho dessa iniciação, desse processo, que era um processo que ele não tinha tanto a ver com o intelecto, mas de um certo modo assim ele acabava tocando as pessoas por algum outros veículos, né?
E era uma maneira, né? Era a maneira que se tinha naquela época. Hoje tudo andou e tudo caminhou no outro sentido. Hoje a gente tem muito mais acesso à informação, mas eu acho que esse vínculo afetivo com o conhecimento era bem isso que eles tinham, né? Um vínculo afetivo com o conhecimento que era transmitido de um modo mais simplista, mas não menos eficiente, que a gente tá tentando retomar e passar para vocês aqui no canal. Bem legal, e você falando isso, já traz à tona uma parte do assunto que diz respeito à iniciação direta e a indireta. Geralmente, a iniciação indireta, ela ocorre através da pesquisa da simbologia, dos estudos dos conceitos, da história, dos signos, significados, né, da filosofia esotérica, a pesquisa formal mesmo, o autodidatismo, o desenvolvimento intelectual, a sistematização dos conhecimentos, enfim, isso tudo configura um aspecto da iniciação que é o aspecto indireto. Porém, também tem um aspecto direto da iniciação, que é a iniciação que ocorre pela convivência com os seres diferenciados que passaram por aqui, os avataras. Então, a simples presença desses seres, né, desses avatares, eles eram grandes catalisadoras do meio evolutivo ao qual eles se manifestavam. Então, como o próprio René está dizendo, na época não havia tanto eruditismo, tanta intelectualidade aguçada, porém eles tinham uma relação de muita intimidade para com o conhecimento e tudo, as metáforas, as vivências, os exemplos, até mesmo as lendas, tudo aquilo colaborava de alguma forma a tornar aqueles valores que precisavam ser assimilados mais possíveis de ser assimilados para o pessoal da época. Então a gente está tentando fazer aqui uma mescla, né? Pegando os elementos da modernidade, a tecnologia, as referências bibliográficas, tudo que a gente tem à disposição, ao mesmo tempo em que a gente tenta retomar essa simplicidade não menos efetiva do passado para a gente poder ter uma visão mais humana, né, desse conhecimento. Para falar a respeito de colégio iniciático, a semana passada eu recorri à história esotérica, a antropogênese, então a gente deu uma passadinha pela Lemúria, passou pela Atlântida, e chega um momento na Atlântida em que os homens convivem em harmonia com o meio, né, consigo mesmos e, portanto, com a divindade, e em determinado período em que eles se enclausuram na sua própria potencialidade mental. Eu, inclusive, dei o exemplo da aranha, que se ela tece teia em muito volume, ela pode se enroscar na própria teia. Então, houve um momento que ocorreu uma espécie de um colapso, um desequilíbrio civil, e a Atlântida viveu aí uma série de cataclismas que configuraram a sua queda e que cujos últimos vestígios, né, foram narrados por Platão na República através da ilha de Poseidones. E pelo fato da Atlântida ter vivido essa queda, haviam também os iniciados, os sacerdotes, os adeptos que de alguma forma conseguiram preservar aquele conhecimento e transpor para uma nova geografia, para um novo momento, e começaram a desenvolver então estruturas, colégios, para poder devolver esse conhecimento para a humanidade de forma homeopática, de modo que essa nova civilização fizesse bom uso. Daí a necessidade dos juramentos, para que aqueles que busquem esse conhecimento tenham ali um compromisso de alma para com esse conhecimento, que envolva caráter, que envolva boa fé,
porque foi exatamente a má utilização desse conhecimento, a má utilização do conhecimento sobre a manipulação dos fenômenos da natureza que gerou o desequilíbrio Atlante e, consequentemente, as suas quedas. Então, a gente, para evitar recorrer aos mesmos erros, então as escolas criam esses sistemas para poder devolver esse conhecimento homeopaticamente para a humanidade, né? Então, eu vejo assim, ó, tem dois aspectos. Um é esse, né? O outro é não menos interessante. Quando ocorreu a civilização Atlante, a divindade ela estava lá participando da vida das pessoas, né? A divindade fazia parte daquela sociedade, ela estava lá encarnada como dirigente e etc. Né? Então a gente vem daquelas raças anteriores, né? Aqueles reis pastores, né? Aquelas raças que elas são guiadas como cardumes ou como rebanhos. Depois na Atlântida ela vai ser guiada diretamente com a divindade. A questão da Atlântida é interessante, tem a ver com o quarto circuito neural, é a quarta raça, que é a questão da morte, né? Então chega na Atlântida, a divindade vai morrer. Existe a morte da divindade. O que a Atlântida ela demarca? Ela demarca uma cisão. É a cisão do tempo em que a divindade está do lado de fora para o tempo em que a divindade passa a estar do lado de dentro, né? O surgimento da Garta, ele vai aparecer nesse momento da queda atlântica. Então, o que acontece? E se a gente for ver a questão dos circuitos também, né? Então, a tríade inferior busca a divindade fora, né? Porque ele tá em fragilidade, né? Ele está em fragilidade de sobrevivência, ele precisa da divindade do lado de fora o guiando. A partir de um determinado momento, a divindade passa a ser interiorizada, né, e vai ser buscada dentro. Então, a divindade que regia a Garta, ela vai ser interiorizada e ela vai passar a ser buscada dentro. Só que o homem ele não sabe disso. O homem ele passa por esse... De repente aquilo tudo desmorona, cai, e ele tem que fazer uma transição, ele tem que fazer uma adaptação a esse momento, né? Aí vão surgir os colégios iniciáticos. Os colégios iniciáticos, eles vão, além dessa questão do conhecimento, etc., eles vão fazer com que dos métodos, a partir dos métodos, ensinar o homem a encontrar a divindade dentro de si. O caminho para que ele encontre com a divindade dentro de si. Né? E para que isso ocorra, num determinado momento vai acontecer a chamada iniciação real, aquela iniciação em que é obrigado a ver a morte do ego, a morte de tudo aquilo que se construiu baseado do lado de fora, né, aquilo que existe para manter uma estrutura externa, e, e transformar aquilo em alguma... É claro que essa experiência não se perde, mas ela tem que ser usada para que haja a construção de algo interno. Bem a Garta não, é a mesma coisa, né? A Atlântida, ela acaba sendo, esse mito acaba sendo isso, né? Então, os colégios iniciáticos, eles vão representar essa divindade. Como se elas fossem assim, muletas, né? Até que o homem, num determinado momento, ele tenha condições de encontrar a divindade dentro de si. Né? Vamos lembrar, representar. Eu posso representar o Superman, isso não quer dizer que eu seja o Superman, né? Eu represento o Superman. Eu posso... É o papel de um ator de teatro, né? Ela vai representar. Quando a gente... O que é interessante disso, quando a gente entra em contato com determinados mitos, né? Então, esses mitos eles vão ser representados dentro dessas ordens como? De modo ritualístico. O acontece? A partir do momento que eu represento um rito ancestral,
né? O ritual seria a própria reprodução dessa representação. Acontece duas coisas. Primeiro, eu começo a pegar os meus neurônios, né, os meus padrões cerebrais, e começo a ativar regiões que elas não estavam sendo ativadas no momento que eu só vivia em função da sobrevivência, só vivia em função do mundo externo. Eu começo a ativar outras regiões do cérebro, onde novas realidades passam a ser possíveis, né? E vou fazer o quê? Vou representar isso, né? Isso vai ser representado através dos ritos para que eu acesse os arquétipos da ancestralidade também, né? E eles acabam servindo de alimento para essa questão neural nova, né? Então, a partir do momento, aí os chineses que falam, né, que o rito é a repetição de um mito, e a partir dessa repetição você acaba absorvendo, você acaba assimilando o mito e você acaba assimilando os comportamentos associados a ele. Né? Os colégios eles vêm fazer isso, eles vêm pegar tudo aquilo que a ancestralidade nos deixou, né, até Atlântida, tudo aquilo que foi construído até lá, e aquilo é um modo de que aquilo seja reconstituído, seja recuperado. Né? Os colégios iniciáticos é coisa de quinto circuito, né? Quinta raça. Né? Então, ele é uma coisa que ele aparece justamente nesse momento evolutivo, nessa raça da qual a gente faz parte, para que a gente haja a ressurreição daquilo que aparentemente foi morto, daquilo que aparentemente foi destruído com o esfacelamento da Atlântida. Né? Então é Sim. extremamente interessante, né? Por outro lado, eles vão começar a preparar o futuro também, a partir do momento que ele vai tornando a humanidade cerebralmente mais apta a assimilar novas realidades, novos conhecimentos, novos questionamentos, novas visões de mundo. Né? A partir do momento que ele faz isso, ele está também preparando a humanidade para que receba a divindade, né? Divindade no termo futuro, para que essa divindade ela tenha suporte para se instalar aqui no nosso sistema evolutivo, né? Aqui na face da Terra. Eu acho isso é um processo bastante rico, né? Se a gente for pensar a, a serpente da sabedoria, ela tem um simbolismo bastante interessante, porque quando a serpente ela vai trocar de pele, ela passa no meio de uma forquilha e ela deixa aquela pele para trás, né? Depois ela vai crescer a pele de novo, ela passa novamente, né? Então os colégios iniciáticos são isso. Os colégios iniciáticos, num determinado momento, a serpente da sabedoria ela está usando aquela pele, né? Depois ela passa, deixa aquela pele para trás e depois vai para outro lugar, né? E aquela pele, de certo modo, embora representando a serpente, ela não é mais a serpente. Mas ela acaba sendo mantenedora da tradição, é algo que aquela serpente deixou. Né? E a partir daquilo, as pessoas em vibração, né? Na mesma tônica daquela pele da serpente, né? Aquelas pessoas vão acabar sendo atraídas para esse, para aquele, para o outro. Né? E a partir daí elas começam o processo delas. Começa o processo de transformação, o processo de busca. Mas, na verdade, todas elas, a pretensão é a mesma. Né? A pretensão é de mostrar que o caminho agora é para dentro e não mais para fora. A semana passada, um amigo que assistiu o último programa fez uma pergunta interessante. Ele perguntou: Caio, toda vez que vocês falam a respeito de Lemúria, de Atlântida, de Agartha, vocês se referem como um mito. Por que vocês se referem como um mito? Não existiu? Era apenas simbólico?
E eu respondi para ele, né, e depois eu quero a sua resposta, que mito não pode ser confundido com lenda ou com fábula. Né? O mito, ele é uma representação histórica codificada, então alguma coisa que aconteceu de fato, porém foi registrado na história de forma cifrada, de modo a não perecer na ressignificação das culturas. Então, quando a gente fala em mito, a gente não fala num sentido popular depreciativo, como se fosse algo que fizesse parte de uma ficção, né? A gente fala de coisas que de fato aconteceram, não necessariamente sempre com toda a literalidade, porque tem os níveis de linguagem, tem os níveis de significação, né? Tem os períodos e capacidades de compreensão de cada período cultural, isso tudo varia, né? Mas não é de forma alguma no sentido depreciativo. O que você tem a dizer, Renê? É bem interessante isso. Os mitos são realidades arquetípicas. No momento, em determinados momentos, a gente se percebe nitidamente vivenciando um mito. Sabe, houve momentos da minha vida que eu falei assim, poxa, olha, isso daqui é um minotauro, isso daqui é o Édipo, isso daqui é a Esfinge, né? Os mitos, eles acabam, eles têm um papel muito interessante, porque eles acabam sendo códigos arquétipos, códigos que eles apontam uma realidade que é perene no homem. Então não importa, por exemplo, se a gente falar de Lemúria, a Lemúria começa no plano astral, depois ela vira um físico, que ainda não é o físico denso, como foi o da Atlântida. Então fica muito difícil a gente falar assim, dependendo do ponto de referência que eu tenho, então fica muito difícil eu falar, se eu considerar realidade isso que eu vivo hoje, então de repente aquilo não foi real. Porque aquilo faz parte de um outro plano, faz parte de uma outra realidade, faz parte de um outro estágio, que já não existe mais, não acontece mais. Né? Mas no outro sentido ele foi real. Os mitos, eles têm uma característica bastante interessante, que é o seguinte, a gente, se alguém aqui já fez curso de memorização, eu ouvi dizer, tá, eu nunca fiz, por isso eu não consigo memorizar muito as coisas. O, o que acaba acontecendo, mas eu já vi alguns exercícios, eles falam assim, para você não esquecer uma coisa, você sempre guarda uma imagem absurda. Então você cria um burro com asa, você cria uma minhoca com pernas, sei lá, você cria alguma coisa que fuja da realidade, um híbrido, né? Minhoca e galinha. Você cria alguma coisa que fuja à realidade, porque o nosso cérebro ele marca aquilo. Aquilo que é corriqueiro, o cérebro ele não registra, ele deixa passar. Agora eu passo aquilo que foge do comum, o cérebro registra. Sabe? Então vai ser filho de uma mãe virgem, sabe? Não existe filho da mãe virgem. Aí ninguém esquece o negócio desse tipo. Né? Ele vai ressuscitar dos mortos. Ninguém esquece de uma coisa desse tipo. Né? Então, os mitos, eles vão falar para nós assim, eles vão falar de cavalos alados, eles vão falar de cabra, que é meio cabra, meio peixe, eles vão falar da medusa com aquela cabeça cheia de serpente, do homem com a cabeça de touro. Né? E isso daqui é uma maneira de perpetuar uma verdade de modo que o nosso cérebro não esqueça. É como os arcanos do tarô, da maneira como eles são passados, né? Pode haver variação, aí um coloca uma roupa verde, outro coloca uma roupa vermelha, um coloca uma lua de um lado, outro coloca a lua do outro, sei lá, né? Mas assim, a essência deles é mantida em todas as diferentes versões que se faz. Né? Ou seja, isso daí esse que é o mito, essa que é a essência da coisa. Né? E ela é passada de uma tal maneira
que ela não consegue, a gente não consegue ver de outro modo, né? E mesmo que a gente não entenda, a gente vai passando adiante. Essa que é a questão, né? Então, os colégios, eles vão usar muitos símbolos, né? Os símbolos têm essa finalidade, né? Aquilo que a gente não assimila, a gente passa adiante, né? Para quem sabe lá na frente, quem vem atrás de nós possa assimilar e possa despertar. Então fica difícil. Eu acho que não tem o fato da gente falar assim, isso foi realidade. O fato de ser realidade ou não ser, não implica em diferença nenhuma, tá? Não implica em diferença nenhuma, porque a finalidade dele é fazer com que o nosso cérebro desperte determinados conteúdos e a partir desses conteúdos o homem possa se espelhar, possa se ver, possa se entender quais são suas estruturas e entender, de certo modo, até como ele é dominado por elas e quais seriam os processos para ele se transformar. O mito do herói, né? O herói sempre vence tudo, né? O herói é o iniciado, né? O herói ele vence, vence, vence. Depois no final ele vence todos esses monstros, esses dragões, essas figuras distorcidas, né? Para depois no final ele vai ganhar um reino, né? Vai ganhar uma princesa junto com ele, vai ganhar um reino, onde ele vai governar e vai ser feliz, né? Todos os mitos acabam sendo desse tipo, né? E o reino, né? O reino é nós mesmos, é cada um governando o seu próprio destino, governando o seu próprio corpo, sem sofrer as influências externas, né? Que elas acabam, e lunares, etc., que elas acabam sendo bastante prioritárias muitas vezes, né? Então, volto a dizer, para mim é indiferente, sabe, se foi realidade ou se não foi, porque o papel que ele exerce ou que exerceu, ele continua exercendo na mente e no fascínio da humanidade. Muito interessante, porque é exatamente esse um dos objetivos essenciais dos colégios. Criar condições para que as pessoas se assenhorem de si mesmos, né? Que tenham conhecimento de suas estruturas e a partir de então ela consiga harmonizar dois aspectos, duas potencialidades muito interessantes que também têm referência direta com a iniciação. A primeira é a iniciativa, né? Até a palavra lembra iniciação. E a outra é a temperança. A gente às vezes ouve, essa pessoa não tem iniciativa, né? A pessoa não tem essa vivacidade que a conduz a uma ação, a fazer, a descobrir, a buscar. Porém, a iniciativa, ela precisa estar acompanhada da temperança para ela não ser uma ação cega, uma ação atritiva, para que ela possa ser uma ação harmônica e conciliadora. Collegium, do latim, significa colligere. Eu acho que é reunião. Reunião de pessoas. Isso, ligar, exatamente. Né? Ligar, é isso. É colligere, reunião, e que deriva o mesmo conceito também de religião, religare, né, que é religar o ser humano à sua própria essência. Então, o colégio iniciático, ele se estrutura de modo a realizar esses valores da religação do ser humano para com a sua própria essência, que nada mais é do que ele se assenhorar de suas potencialidades, ele saber dosar as suas tendências que se contrastam naturalmente, gerando os obstáculos que ele vai precisar superar, lançando ele, né, numa vida que representa mitos, tal qual o René acabou de citar, o mito do herói, que ele vai precisar vencer aí os seus próprios demônios, seus próprios monstros, seus próprios dragões, para poder então reinar sobre si mesmo, né? Sobre o reino que configura a sua própria vida e seu próprio estado de consciência. E a iniciação, né, o iniciado,
é aquele que inicia algo novo. Mas é muito interessante porque os colégios iniciáticos, eles são um, um compêndio de conhecimentos antiquíssimos, né? Como então se iniciar algo novo em conhecimentos que são tão antigos, né? Primordiais. A gente, quando fala em Gupta Vidya, ciência das idades, ciência arcana, religião, sabedoria, a gente está falando na fonte, na origem de toda a ciência, filosofia, arte, religião. Então, como seria, né, essa iniciação, sendo que a iniciação só se inicia algo se for algo novo? É porque o conhecimento é o mesmo, né? É aquele conhecimento que foi preservado. O que vai mudar é a nossa relação para com esse conhecimento. Esse conhecimento que foi preservado, na medida em que ele tem um contato com a humanidade numa condição de modernidade, ele ganha uma nova ressignificação e ele vai se reestruturar numa nova realidade iniciática. Dito isso, eu pergunto para o René uma pergunta que eu acho que eu já ouvi bastante ao longo da minha caminhada. Eu já conheci bastante, muitos colégios, me tornei membros de vários. Atualmente eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose. Os outros colégios também da qual eu me tornei membro, eu tenho profundo respeito e gratidão porque todos eles colaboraram muito com o meu aprendizado, colaboraram muito com o meu processo de, auto, de autoconhecimento. Então, eu tenho por todos esses colégios profundo respeito e gratidão. Eu pergunto para o René o seguinte, uma pergunta que eu sempre ouvia. É possível, René, viver uma iniciação fora do colégio iniciático? É, é possível, sim. O colégio, aí volta, né? Ele é uma representação. A gente volta para aquela questão que a gente falou, né? Ele é uma representação da divindade, onde existe através da ritualística, a gente é colocado em contato com novos valores, etc., né? Com novas dimensões, né? Que seria a palavra, né? O conhecimento é o mesmo, mas ele vai mudando de dimensão. A partir do momento que o homem vai evoluindo, ele começa a enxergar coisas que ele não enxergava naquele conhecimento, então é como se aquele conhecimento ele fosse ampliando. Ocorre que é, o que a gente chama de iniciação é legal a gente desvincular de colégio, né? A iniciação ela representa o momento do embate com a própria sombra. Então a gente inevitavelmente um dia isso vai acontecer, né? Inevitavelmente a gente esteja num colégio, a gente não esteja, inevitavelmente isso vai acontecer. Tem o que acontece no momento desse embate é que muitas vezes o conhecimento ele acaba ajudando muito, tá? Então eu vejo, por exemplo, aqui nos meus atendimentos, quando algumas pessoas que chegam até mim, que elas estão passando por esse processo, mas elas não estão ligadas a nenhum colégio, existe uma dificuldade da gente explicar para elas o que está acontecendo. Tá? Por quê? Né? Porque falta um embasamento filosófico, um embasamento místico, sei lá, né? Embasamento é diferente do convencional, né? Esotérico. É esotérico, né? Falta esse tipo de embasamento para a pessoa entender o que está acontecendo. Porque na hora, no momento em que esse processo está acontecendo, sabe? Muita gente, né, que não tem essa volta à questão do embasamento, ela vai correr para a psiquiatria, sabe? Os antigos eles diziam assim que
os manicômios estavam cheios de iniciados, né? Em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos, né? Por quê, né? Porque se a pessoa ela não tem um respaldo, ela não tem esse respaldo, ela acaba se perdendo. Então, aquele simbolismo de que quando aquela coisa do iniciado, que ele toma elixir da longa vida, depois ele vai para uma caverna, ele precisa ir com o discípulo, ali ele vai crescer as unhas, toda aquela história, né? Ele vai passar por uma metamorfose e ele precisa de alguém cuidando dele para durante esse processo para que ele possa se restituir. Né? O papel dos colégios deveria de ser esse, no momento em que a pessoa ela passa por esse processo, por essa iniciação verdadeira, ela ter esse tipo de respaldo. Tá? Um amparo Um filosófico. amparo, isso, né? E até porque o que acontece, né? Então a gente vê assim, por exemplo, a gente, a gente pega lá atrás a alquimia acabou gerando a química moderna, né? Aí a química Sim. moderna, aí como todo filho é antagônico ao pai, a química moderna ela é antagônica à Nega. alquimia. Ela nega a alquimia, né? A astrologia e a astronomia, a mesma coisa, né? Então a gente vê que a questão toda, essa questão da iniciação, né, da sabedoria iniciática das idades, que seria o berço da ciência verdadeira, a própria ciência acabou se distanciando dela e hoje a ciência nega. Né? Então a pessoa ela está passando por um processo iniciático verdadeiro, tá? Existe mesmo a noite escura da alma, existe mesmo o embate com o Brau, existe mesmo todos esses mitos da mitologia grega, sabe? São realidades, né? A partir do momento que a pessoa ela está se defrontando com tudo isso, né? Aí, poxa, vai lá, manda para psiquiatria, dá Rivotril, sabe? Uma criança, por exemplo, uma criança ela tem uma mente inquieta, né? Uma mente ligada a circuitos neurais superiores para os quais a nossa sociedade ainda não está preparada, né? Visto que a nossa sociedade ela funciona só do terceiro circuito para baixo, né? Essa criança tem um distúrbio de não sei o que, tem um distúrbio de não sei o que lá, né? Então pega e começa a medicar essa criança para que o padrão cerebral dela fique dentro daquilo que as pessoas consideram normal, né? Existe uma estatística que fala, ó, o normal é isso, né? Então, o normal é aquilo que está dentro da estatística, né? Então, se a gente for viver a iniciação real ela está fora dessa estatística. Então, não existe dentro da ciência, não existe nos meios convencionais possibilidades de dar muito suporte para a pessoa que está Sim. atravessando esse processo, né? Aí volta a dizer, então, nesse ponto, o conhecimento dos colégios, o conhecimento da ciência das idades, Os etc. yogas, Os as iones, iniciações. eles acabam sendo de um valor inestimável. É de um valor inestimável, porque você é obrigado a hora que a sua mente dispara, você é obrigado a desenvolver uma disciplina mental, né? A hora que a sua mente pira e perde o controle e você percebe todos aqueles pensamentos te atormentando, não tem como não associar a figura da Medusa com aquelas serpentes todas. E a gente já comentou aqui em outras lives, né? Como você mata a Medusa, né? Mostra o espelho para ela, né? Ou seja, o homem, tudo isso é para que a gente se conheça, né? Só que isso daqui, então, através dos tempos, isso acabou sendo catalogado de diferentes modos, de acordo com diferentes sociedades, de acordo com diferentes culturas, de acordo com diferentes épocas. Então, eles falam todos da mesma coisa, embora de modo diferente.
Aí o papel da teosofia é interessante. A teosofia ela se propõe a reunir tudo isso, a pegar a raiz comum de todo esse conhecimento, de todas essas tradições, e falar assim, ó, isso daqui é a verdade, entre aspas, né? Isso daqui é o ponto de origem de tudo, né? E acaba sendo fundamental. Esse, volto a dizer, esse acontece, a iniciação acontece fora do âmbito dos colégios iniciáticos e ela existe dessa maneira, mas o conhecimento que existe dentro dos colégios, ele é fundamental para auxiliar a pessoa no momento em que ela tenha que fazer essa travessia ou essa passagem. Eu creio que essa iniciação que ocorra fora, ela deva ser raríssima, né? Porque as condições são muito difíceis. A gente fala muito baseado na nossa própria caminhada, né? E dentro da minha caminhada, eu não tenho nenhum vislumbre, nenhuma perspectiva que não fosse os colégios. De ter alcançado o quê? Não, o que eu consigo perceber hoje, e que eu agradeço muito, é que eu tenho uma profunda alegria e vontade de aprender coisa nova, sabe? Um profundo ímpeto de busca que eu acho muito difícil que eu tivesse despertado isso nos meus hábitos, quando eles não tinham nenhum contato com as referências de colégio. Não só o colégio iniciático enquanto instituição, enquanto ordem iniciática em si, mas também com as pessoas que eu pude conhecer, que eu pude aprender, que eu pude me espelhar, que eu pude ter como inspiração, né? Então, acho que tudo isso, pelo menos para mim, para minha caminhada, seria inimaginável, né? Eu conseguir ter essa felicidade no sentido de gostar de aprender, sabe? De gostar de me lançar em uma nova condição, uma condição que eu não tenho completo domínio, sabe? Essa coisa do enfrentamento dos medos, essa coisa de viver melhor os períodos tempestuosos, essa coisa de se relacionar com a vida de modo menos reativo. Tudo isso foram elementos que eu tenho quase certeza que foram herdados dos colégios iniciáticos, aos quais eu sou muito grato. Então, ao mesmo tempo, ao perceber assim a caminhada das pessoas, eu não consigo também sugerir a sistemática da iniciação para todo mundo. Eu acho que É, isso é uma coisa que precisa ser despertado no íntimo de cada um. Essa busca ela tem que nascer da pessoa, é, né? Porque senão, em muitos casos, né, busca-se a realidade dos colégios iniciáticos para atender apetites de posicionamento de status, né? Seja o status de se tornar um iniciado, de portar um conhecimento diferenciado, ou o status de fazer parte de uma classe diferenciada, né? Ou para ter conhecimento e utilizar esses conhecimentos para conseguir coisas para finalidade própria, para atender seus desejos. Então, eu acho que quando há alguma indução externa para as pessoas terem contato com os colégios, pode ser que ocorra esse tipo de relação que eu acabei de citar. Agora, quando a pessoa ela busca o colégio de forma desinteressada, no sentido de interessada pelo conhecimento, pela aprendizagem, né, pelo novo, por novos horizontes, novas perspectivas, nesse primeiro contato, nessa primeira relação, já há um filtro natural das intenções dessa pessoa para com esse conhecimento, porque não tem ninguém levando ela a isso, não tem ninguém prometendo nada para ela,
e mesmo assim, mesmo sem saber que ela não vai ganhar nada em troca, ela está caminhando nesse sentido. Eu defendo muito a legitimidade dessa relação, da busca ser uma ação que parte da espontaneidade interna de cada ser humano, em É, cada individualidade. é interessante isso, né? Então, lá naquele vídeo, né, lá as faces de Deus, né? Então a gente vê bem isso, né? Então, se aquela questão está no primeiro nível, ela está no primeiro nível. Depois ela vai passar para o segundo, ela vai passar para o terceiro, ela não vai, ninguém vai dar saltos no processo, né? Ou seja, tudo é válido. Tudo é válido, tudo faz parte da caminhada de cada um. No entanto, a chamada iniciação, ela ocorre todas as vezes que nós nos confrontamos com a morte, seja lá de qual maneira for, de maior ou menor intensidade, que é o ponto, né, o ponto dos colégios, eles abordam bastante essa questão, né, da morte, da câmara mortuária, etc. Né? Então, a própria morte, o próprio processo de morte já seria uma grande iniciação, a grande iniciação da humanidade. Né? Nós estamos vendo agora essa questão aí do Covid, né? Só de pensar na possibilidade da morte, as pessoas elas estão desparafusando, né? Elas estão entrando assim elas acreditam em tudo, né? Elas começam a acreditar assim, então até a divisão falo pelos circuitos, né? Quem está no primeiro circuito diz que ele vê o segundo como sendo a causa, né? Então ele vai ver uma conspiração, sabe? Assim, quem é do segundo vai ver o problema na política, sabe? Né? Que é o terceiro, e assim por diante, né? E você vê que mais as pessoas elas ficam perdidas, né? Diante da morte, todos os nossos instintos, todos os nossos medos, todas as nossas inseguranças, elas afloram. Então é um momento fantástico para que a gente as perceba e a gente tenha condições de trabalhá-las, né? A gente tem a necessidade, condições de se autoconhecer e perceber o quanto a gente ainda é dominado por tudo isso, né? Isso é uma iniciação verdadeira, né? Agora o que falta, né? Que nem você falou, né? Os colégios não são para todo mundo, né? Isso é claro, né? É evidente, né? Mas assim, eu acredito que o conhecimento, agora a gente está num impasse, que o conhecimento que existe nos colégios, eles precisariam ganhar um aspecto mais objetivo, mais prático, para ser disseminado, sabe? Para que as pessoas elas possam elas possam ter condições, por exemplo, ela não precisa entender aquilo, ela precisa saber que aquilo existe, sabe? Mas esse é um grande. Mas não assim como pregador religioso que vai lá de porta em porta, não é nada disso, né? É uma questão de que nem a gente volta, né? Essa questão que é uma questão bastante séria, essa questão da pessoa quando ela passa pela noite escura da alma, ela passa pelo o processo de iniciação verdadeira, etc., onde ela passa por um desequilíbrio bastante acentuado, né? Se essa pessoa ela não tiver essa base, ela vai se tornar uma pessoa dependente de remédio psiquiátrico para o resto da vida, né? Então, mas a culpa é dela? Não, a culpa não é. Realmente, ela não sabe que existem outras coisas, que existem outras possibilidades. Eu acho que Ninguém nisso, é 100% inocente e ninguém é 100% culpado, né? né? Então, eu acho que nisso existe aí no meu ver, tá? Existe uma falha, essa questão às vezes as pessoas falam assim, não, isso eu não posso falar, isso daqui é segredo, né? E, e não é bem assim, né? Tudo pode ser dito desde que seja filtrado para a linguagem da pessoa que perguntou ou da pessoa que estiver precisando daquilo.
é aquela questão, né, de a gente a gente só recebe alguma coisa quando o que a gente tem a gente passa adiante, né? Os circuitos superiores, né, os circuitos relacionados à consciência, à divindade, ou os próprios os nodos lunares do nosso mapa, eles apontam o seguinte: você sempre tem uma parte, o nó do sul, né, a cauda do dragão, é sempre alguma coisa que você construiu, ficou guardando para você, e o nó do norte fala assim: ó, agora chegou o momento de você pegar isso daqui e passar adiante, passa para as outras pessoas e vai ter um outro caminho, né? Então, você egoísmo e altruísmo, né? O altruísmo ele tem que passar adiante, né? Então, o conhecimento ele não pode ser guardado tanto as sete chaves, né? Porque ele acaba, ele é que nem a semente que acaba apodrecendo, sabe? Ou que nem o dinheiro do avarento que não serve para nada a partir do momento que ele enterra, né? Isso tem que ser passado, mas em doses, né? Uma linguagem que as pessoas possam compreender. Então Isso aí. eu vejo hoje, né? É um grande momento. A gente volta para as. Eu estou falando demais hoje, né? A Fica à gente, vontade. a gente volta para as escolas, né? Então, o que que havia, né? Havia um conhecimento absurdo na Atlântida e esse conhecimento, na verdade, as pessoas acabaram fazendo mau uso, né? Acabaram guardando para si, fazendo mau uso, alguma coisa desse, para fazerem mau uso, né? Hoje, talvez, os colégios eles reconstituíram tudo aquilo que a gente tinha como estrutura na Atlântida, tá? Reconstituir os veículos associados às hierarquias, mas agora é o momento de agir diferente. Não é o momento de agir mais egoisticamente para tirar vantagem, etc. Mas sim a gente pegar isso daí e colocar a serviço da humanidade para que ela dê um salto, para que ela cresça. A proposta de Aquário seria isso daí. Tem uma série de desafios que surgem nessa relação que você citou, né? Primeiro, a dificuldade dos colégios iniciáticos de adequarem, ser felizes em suas linguagens para que esse conhecimento consiga chegar numa cultura mais popular, né, onde tudo é muito banalizado, tudo muito é visto numa perspectiva mais periférica, mais efêmera. É bem difícil. A outro desafio que surge é o interesse do meio externo na busca de conhecimentos que não vão trazer bens materiais e prazeres imediatos. Isso, muito Né? pelo contrário, né? Muito pelo contrário, né? O conhecimento ele nos conscientiza de muitas responsabilidades e com isso vem aí um peso, né? Um peso maior do que antes, porém, em contrapartida, a gente passa sim a desfrutar de uma felicidade menos bioquímica, né? Que é aquela felicidade de quando você adquire alguma coisa, né, que você é atendido um desejo antigo, que aí libera esse ou aquele hormôniozinho, Isso, você fica excitado bioquimicamente e confunde isso com felicidade. Não, a felicidade ela começa a surgir como uma felicidade que independe dessas configurações do cenário externo. É uma, uma alegria quase que contínua, que ela está ali, né? É claro que todo ser humano, independente de seu estágio evolutivo, ele não é fixo, né? A sua consciência não é afixada em nenhum estado de espírito, né? Sempre há uma oscilação, mas é interessante porque a iniciação ela nos permite a enxergar ali um certo conforto ou uma certa alegria, até mesmo nos momentos tristes, né? Então tudo fica paradoxal demais. Hoje está um pouco assim, difícil de falar, né? Deve ser o efeito desse Mercúrio retrógrado, que é muito interessante, porque parece que
que as imagens vão passando, assim, né? Aí daí a gente vai falando sobre essas imagens, mas não terminou de falar. Só que na hora que a gente vai ver, a imagem é outra e a gente não acabou aquele assunto, então fica cria uma dissonância entre o que você está falando e a imagem que está passando. E é uma coisa interessante porque é aspiralada, né? Daí você troca de assunto rápido sem concluir aquele e continua, aí acontece esse mesmo procedimento com essa imagem, aí essa que tinha passado volta. É. Aí você volta retomando o assunto, fica como se fosse um parêntese espontâneo que você Isso, criou, é. né? Pelo menos comigo é assim que acontece nos períodos de Mercúrio retrógrado, É né? Fica... linguagem hermética. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, e você não percebe, né? Você pensa que ele mudou de assunto, mas está falando a mesma coisa, né? Só que do outro jeito, né? Né? Fica bem legal. É, Mas aí agora voltou, né? Então, a iniciação ela nos permite extrair muito aprendizado, né? E viver com uma postura diferente nos momentos de dificuldade. Né? Parece que a gente consegue resgatar ali uma percepção de serenidade, que a gente de fato consegue. Ninguém está livre, né? Das dificuldades. É isso, inclusive, que configura os obstáculos que nos permitem o crescimento interior. Então, a ideia não é que os obstáculos se encerrem, né? A ideia é que a gente aprenda, que atinja flexibilidade para lidar com esses obstáculos de modo que eles sejam catalisadores para a nossa evolução pessoal e que isso se estenda também ao coletivo. eu vejo bem por aí também, né? O que eu falo, transformar karma em dharma, né? O, o que acontece, né? A iniciação, a finalidade dela é despertar um observador dentro de nós. A gente pode oscilar, que nem você falou, né? Vai para lá, vai para cá, tal. Mas existe um observador dentro de nós, que esse observador ele está completamente imparcial a tudo, né? E ele tá percebendo tudo isso, e ele está aprendendo com tudo isso. É isso que é legal. Quando você desperta isso, o aprendizado passa a ser muito mais dinâmico. Isso é uma coisa que a gente. O livro ele não nos dá isso, né? O livro, a gente volta àquela questão fora e dentro, né? Tudo bem, ele fora, ele está trazendo coisas, reflexões para você mexer dentro, né? Mas a finalidade seria você despertar esse observador dentro de você, né? Isso daí, o que acontece? A partir do momento que você desperta isso, você passa a praticar, né? O Karma Yoga é a prática de alguma coisa, né? Então, você passa a praticar isso 24 horas por dia. E Isso que eu ia falar, não desliga, né? não desliga, né? E o que é interessante de tudo isso é que você, a partir do momento que você entende esse metabolismo, você aprende a lição que está por trás daquilo, tudo, né? Aquilo, por mais difícil que seja, aquilo deixa de ser tão doloroso, tão dramático, tão trágico, e passa a ser algo, é claro, a gente não vai festejar, não vai ficar contente, mas passa a ser alguma coisa que, que a gente acaba vendo como algo positivo, né? E até no final, depois que tudo aquilo passar, que aquele aprendizado ele tenha cumprido né? Ele tenha cumprido a sua razão de ser, né? Aí a gente até fica contente, sabe? Fica contente Sei. por ter passado aquilo, por ter tido a oportunidade de colocar em prática as coisas, né? É interessante a gente lembrar assim, o colégio, ele é assim, a vida é assim. Existe um período de aprendizado e depois existe um período de provas daquilo que a gente aprendeu. A escola é assim, né? O momento que a gente está aprendendo, então a gente tem o mestre lá, tem o professor do lado da gente, né? E a gente está aprendendo.
Depois, na hora que a gente vai fazer o exame, né, antigamente era assim, pelo menos, né, o professor ficava no fundo da sala, a gente fica sozinho com a gente mesmo e a gente está sendo testado, a gente está sendo provado para ver se realmente a gente aprendeu aquela lição. Né, na vida a mesma coisa, a gente, todo mundo tem que estar preparado para isso, né? Então, chega um momento que a consciência da gente dá um salto, que a gente aprende bastante coisas, tá? E a gente acha que a gente aprende, né? Então, automaticamente, depois daquilo vem um período de provas. O Sim. que a gente quer, as pessoas imaginam que elas vão entrar num colégio, elas vão ficar só aprendendo, aprendendo e elas não vão passar pelas provas, é mentira. Quanto mais profundo é o conhecimento que se propõe a aprender, mais Mas os intensa desafios mais surgem. intensa é a prova. Para que a prova está lá, né? A prova, ela é maravilhosa. Ela está lá para você colocar em prática o conhecimento e assimilar ele como experiência. A partir do momento que você assimila ele como experiência, ele passa a fazer parte de você. Enquanto você É está só isso no que é estudo, né? interessante. Enquanto você está no estudo, ele não faz parte de você. Ele está lá no teu cérebro só, está fervilhando no cérebro, mas ele não faz parte de você, ele faz parte do teu cérebro. A partir do momento que você passa pela prova, ele passa a ser parte de você. Né? Então, o sentido das provas iniciáticas, né? Que cada grau que o discípulo ele sobe, ele teria que passar por uma determinada prova, etc. O simbolismo é esse daí. Né? Então, a gente percebe o quanto que isso é importante. Né? Então, aí, tudo bem, olha, se... Então, a hora que começa a aparecer as questões, né, e elas se transformam em questões humanas, né, em questões externas, com as quais a gente tem que lidar, e a gente vai procurar respaldo nos conhecimentos que a gente aprendeu, então, em vez da gente se desesperar, é momento da gente agradecer. Sabe aquela história? O mestre, o discípulo foi aceito. Né? A partir do momento em que o discípulo é posto à prova, é sinal de que ele foi aceito. Então, é uma visão que eu acho muito importante que a gente tenha, porque o que acontece, o que a gente vê, infelizmente, né? A gente pode, um colégio pode ser do circuito tal, tal, mas as pessoas elas podem procurar esses colégios com pensamento de primeiro, de segundo, de terceiro, né? Então, o que acontece? Quando chega, a pessoa vai lá, ela jura, ela promete, ela, ela né, fala, sei lá, evoca, né? O que acontece? Fatalmente vai chegar o momento das provas. Aí, quando chega o momento da prova, ela desiste de tudo aquilo. Né? Ela desiste, aí ela fala assim, eu já escutei muito isso, ali, o lugar ali não é bom, porque a vida da gente vira do avesso, sabe? Mexe muito com a vida da gente. Então a pessoa ela quer procurar um conhecimento, ela quer procurar um local onde a vida dela fique tranquila, sabe? Onde ela fique meditando, fazendo yoga, né? Emanando luz para a humanidade, sabe, né? E não é, iniciação não é isso, né? Iniciação coloca no fogo, né? Então é importante a gente saber isso, né? E lembrando sempre, né, que os colégios são representações também, né? Então não são. Então a pessoa não vai pensar que ela vai entrar num colégio, ela vai encontrar pessoas perfeitas, ela vai encontrar indivíduos iluminados, levitando, né? E não é nada disso. Ela vai encontrar pessoas humanas em busca daquilo que ela também está buscando, né? E passando pelas provas devidamente proporcionais ao tamanho da busca delas. Perfeito. Tem me veio a imagem, né? O marinheiro, em sã consciência, ele nunca vai desejar uma tempestade. Mas a partir do momento em que a tempestade acontece, porque é um fenômeno da qual ele não tem controle, né? Ele tem a grande oportunidade de colocar em prova aquilo ao qual ele se preparou ao longo de sua vida, né? Então, nesse momento,
dessa grande oportunidade que ele tem de fazer com que esse conhecimento que antes era teórico agora seja assimilado pela sua própria alma, surge uma grande, eu acredito que seja uma grande euforia, que eu acho que é isso que eu estava tentando, é esse Isso. conceito que eu estava tentando buscar lá atrás, na hora que eu falei sobre a felicidade, que a felicidade ocorre mesmo nos momentos de dificuldade, de turbilhão e de tempestade. Eu acho que essa euforia por vivenciar essa prova no sentido de assimilar esse conhecimento estudado. Eu conheci pessoas, né, que foram, que eu considero exemplos, né, e, e elas eram muito interessantes, sabe, assim, você chegava e falava para ela assim, olha, você dizia uma coisa ruim, nossa, a senhora viu o que está acontecendo? Aí ela falava assim, poxa, que pena. Aí acontecia uma coisa boa. Nossa, a senhora viu o que está acontecendo? Ela respondia, nossa, que bom. Era o mesmo tom, sabe? Assim, o que pena e o que bom, né? Aí ela não tinha essas oscilações que a gente tem, sabe? Assim, isso era muito legal, sabe? É muito, muito longe de ser uma pessoa apática, muito longe de ser uma pessoa negativa, etc. Muito pelo contrário, né? Mas tinha, sabe, esse comportamento e a gente ficava pensando, falava assim, nossa, que maravilha, ainda quero chegar nesse estágio em que o que pena e o que bom, né, na verdade, eles acabam tendo o mesmo valor, porque tudo é aprendizado, né? É a questão desse movimento, esse movimento contínuo. O, Fluxo e refluxo. fluxo e refluxo, né? Eu conheci muita gente interessante, né? Um outro dizia assim, poxa, se eu acordo e ainda tenho coisas para resolver, tenho questões para pensar, tem coisas que me incomodam, é sinal que eu ainda tenho que aprender, né? E tenho que agradecer por isso, porque essa é a razão de eu estar aqui, né? É isso que é a questão, né? A iniciação, a vida é uma iniciação, mas o colégio, ele teatraliza, né? Ele teatraliza através dos ritos, ele teatraliza esses momentos, mas é interessante que a gente utilize esses momentos para entender o que serve, né? O significado dessa teatralidade, para que a gente possa usar desses valores para nortear a nossa própria vida, né? Que é a questão da busca, a questão da lei da polaridade, a questão os períodos de aprendizado, os períodos de prova, tudo isso, né? A questão é, a partir do momento que a gente se sente inserido nesse contexto e compreende esse contexto, então tudo acaba sendo bom, acaba sendo grato por parte da gente, né? Tudo acaba sendo matéria crítica possível de ser trabalhada, né? E acaba perdendo peso, volta a dizer a dramaticidade, ela acaba perdendo esses aspectos, né? Passa a ser alguma coisa necessária ao nosso crescimento, né? E isso é fundamental. Isso é fundamental que a gente tenha isso em mente. Isso é um conhecimento iniciático, tá? Que a gente está passando aqui de modo bastante simplista, né? Mas que é fundamental que as pessoas entendam isso, né? Entendo que isso tudo faz parte de um processo evolutivo, um processo de crescimento. Aí caiu o anjo lá atrás, né? Então, ele representa algo nosso que caiu também, algo nosso que tem que ser redimido, tem que ser resgatado, né? E por aí vai, né? Se o anjo caiu realmente do jeito que a gente imagina ou não, não é aí já é aquela pergunta lá do mito, né? A gente não saberia dizer, né? Mas que realmente alguma coisa nossa caiu e precisa ser resgatada, com certeza isso lá é verdade. É.
Eu acho que hoje a gente conseguiu fechar o assunto, né, Eli? Acho que Pelo sim. menos por hora. Isso, acho que a gente conseguiu, sim. A gente conseguiu mandar o recado. Então, eu gostaria só de agradecer a presença de todo mundo que assistiu, né? Eu acho que os temas têm aparecido para a gente, né? O Renê tem sugerido alguns temas que surgem, mas vocês também podem ficar à vontade para deixar nos comentários, caso vocês se interessem por um ou por outro tema, que se tiver fazendo parte assim do nosso momento, a gente com certeza vai refletir sobre também. Então, gostaria de agradecer, desejar aí um abraço de longe para não passar Covid, Que também é uma prova iniciática, né? que também é uma grande prova que nós estamos vivendo, né? E é isso. E a gente se vê até o próximo programa. Você tem algumas palavras? É só agradecer, como sempre, né? E agradecer aqui a vocês todos que estão assistindo. Agradecer você que está aí do outro lado, né? Falando comigo. É sempre bom. Né? Eu e o Caio nos conhecemos aí nos bastidores, né? De colégios iniciáticos, né? Acabou sendo uma coisa muito legal. Esses colégios, Foi, eles acabam atraindo pessoas afins, né? Isso acaba sendo muito bom, né? As pessoas com buscas semelhantes, etc., eles acabam sendo catalisadores, né? Facilitadores para que isso aconteça, né? E é isso aí, tá bom? Vamos que vamos, né? Abração para todo mundo e até a próxima, tá? Tchau. até a próxima.